A gente começa o programa de hoje com o quadro de A a Z com CFMV. Ano passado, o Conselho Federal de Medicina Veterinária regulamentou o uso de telemedicina na profissão. Antes, a ferramenta não era indicada e até mesmo proibida, mas a pandemia da Covid-19 trouxe implicações como a quarentena e o distanciamento social. Isso fez com que essa forma de consulta se popularizasse e se mostrasse muito importante em situações no qual o profissional não consegue ir até o paciente. Com a regulamentação da ferramenta, a ideia é que a telemedicina veterinária seja um braço auxiliar da medicina presencial. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Marcelo Teixeira, médico veterinário e conselheiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Antes de mais nada, Marcelo, muito obrigada pela participação aqui no Ligados Integrados de hoje, viu? Nós que agradecemos pela oportunidade e parabéns pelo programa de vocês, é excelente. Muito obrigada. Marcelo, primeiro eu gostaria que você explicasse para o pessoal que está em casa o que é a telemedicina veterinária. Olha, você introduziu bem aí, a telemedicina veterinária é uma ferramenta que vem para se somar a outras ferramentas já existentes no intuito de melhorar e de manter o alto nível de atendimento aos nossos animais e rebanhos. Com essa normativa, se permite hoje fazer atendimentos dentro de limites à distância. E isso dinamiza muito e facilitará muito as atividades e os benefícios para os nossos animais, quer sejam animais de estimação, quer sejam animais de produção, como é o caso hoje da nossa conversa. E aí, sobre isso eu vou te perguntar agora, como é que funciona a telemedicina veterinária no caso de aves e suínos, Marcelo? Pois é, a premissa da telemedicina é o atendimento à distância por meio de tecnologias da informação e da comunicação existentes hoje no nosso meio, né, de forma que venha a dinamizar e melhorar a qualidade dos nossos atendimentos e monitoramento. Então, quando se fala de animais de produção, falando especificamente dos suínos e aves, o médico veterinário ele estará mais presente na propriedade de forma virtual, a analisar dados, analisar condições, resultados de tratamentos que ele já iniciou, observar melhor a sanidade do rebanho por meio de marcadores, de listas de checagem, que muitas vezes só aconteciam na presença do veterinário, que nem sempre pode estar nas propriedades devido às distâncias geográficas. Então, toda essa atividade é permitida agora e normatizada, é importante dizer isso, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e reconhecido como uma ferramenta nova e muito boa, né, para trazer um novo momento de melhora dos nossos atendimentos. Marcelo, no momento de emergência sanitária, como é o caso da influenza aviária, por exemplo, ela com certeza pode auxiliar o produtor com orientações até mais rápidas, correto? Sem dúvida. Nós temos a teleorientação, que é uma das modalidades. As pessoas vão falar de telemedicina, pensam só em consulta. Mas uma teleorientação para evitar, né, trabalhar com a medicina preventiva, no caso das doenças contagiosas, se tivermos um surto, facilmente o médico veterinário vai ter acesso a todas as fazendas e granjas que ele dá assistência em tempo real e acompanhar e aí mitigar qualquer situação de risco para essa fazenda. Ele pode indicar, inclusive, uma vacinação emergencial, uma medida sanitária no ambiente, um vazio, né, de ambiente, para não permitir que as doenças proliferem, visto que os animais de produção, às vezes, estão muito próximos uns dos outros, né? Com certeza. Então, eu posso entender que é uma ferramenta que auxilia o produtor na garantia da sanidade do plantel, tanto de suínos quanto de aves, e até domésticos, né, como você mesmo comentou. Sem dúvida. Isso vem para engrandecer a nossa profissão e melhorar os atendimentos e os resultados, consequentemente. No caso de uma granja de suíno, por exemplo, podemos tratar desde o indivíduo, vamos supor que o reprodutor teve um problema numa cobertura ou se machucou, e o médico veterinário que já o conhece, que já conhece a propriedade, pode rapidamente intervir à distância, né, com os dados que lhe forem passados, desde que sejam suficientes. E no caso do rebanho, as medidas também podem ser tomadas, e mesmo que haja necessidade do seu deslocamento
para a propriedade, as medidas iniciais são passadas via essas ferramentas online. Isso aumenta a responsabilidade do médico veterinário. Então, ao decidir por fazer um atendimento ou um tratamento com o uso da telemedicina veterinária, ele tem que estar ciente que as informações devem ser suficientes para que ele intervenha de forma positiva, a trazer benefícios e não malefícios aos animais. Esse é um ponto importante. Com certeza. Marcelo, com relação às modalidades disponíveis, quais podem ser feitas através da telemedicina? Olha, todas as modalidades de telemedicina podem ser usadas nos animais de produção. A teletriagem, que seria as informações iniciais para uma tomada de decisão. Se for decidido de que se trata apenas de uma orientação, fazer essa orientação. Se é uma teleconsulta, proceder à teleconsulta, né? Fazer o diagnóstico, pedir exames, passar tratamentos, acompanhar os resultados por meio de monitoramento, que é o telemonitoramento. Se o veterinário se sentir na necessidade de opinião de um colega, um especialista, em determinada situação nova para ele, pode recorrer à teleinterconsulta, que é outra modalidade, né? E também temos o telediagnóstico, que é o envio de dados ou de exames para avaliação à distância. Então, são muitas as modalidades que podem trazer grandes benefícios aos animais. Porém, o médico veterinário, ele é que decide se pode ou não fazer um atendimento à distância, porque ao decidir por isso, ele também se torna responsável pelo resultado, né? E não se deve negligenciar o atendimento presencial, que é o padrão ouro. A ferramenta vem para ajudar e não para substituir. É um auxílio, né? Isso que você quer dizer, né? Não substitui, logicamente. Sem dúvida. Funciona como uma ferramenta. O padrão ouro do atendimento sempre será o atendimento presencial do médico veterinário olhando os animais presencialmente. Quanto a procedimento, os procedimentos têm algum que possa ser feito de forma telepresencial? Procedimentos que exijam manipulação do médico veterinário, impossível. Mas procedimentos que venham a trazer benefícios, como aplicação de medicação, observação do paciente no momento posterior a isso, comparando com o anterior para ver a eficácia, não é? Acompanhamento de um procedimento que não exige o médico veterinário, mas que tem que ser sob sua supervisão, tudo isso pode ser feito através dos mecanismos online que nós temos hoje. Marcelo, muito obrigada pela presença e por compartilhar seus conhecimentos com a gente aqui no programa, viu? Por nada, eu só queria acrescentar que para o exercício da telemedicina, os médicos veterinários têm que estar inscritos no sistema CFMV e regional do seu estado e identificar como usuário desse procedimento. Não há custo, só que ele tem que registrar que vai fazê-lo. Perfeito. Muito obrigada, Marcelo. Por nada, obrigado pela oportunidade.